como já dissemos, hoje é o nosso culto de ceia, culto de relembrarmos e trazermos à memória as coisas que Deus ele tem feito por nós, Deus tem feito em nós e Deus tem feito através de nós. E como é bom quando a gente pode e consegue ser grato por essas coisas, consegue trazer a memória. Tenho certeza que muitos aqui, quando se reúnem com a família, né, principalmente com os irmãos ou com os pais, sempre surgem aquelas histórias, não surgem? Assim, tu lembra? Né? Sempre vem aquelas histórias, aquelas memórias, aquele tempo, principalmente quando você se encontra com um familiar que faz algum tempo que você não vê. E o Senhor também nos estabeleceu o dia da ceia para ser um momento de relembrar, para ser um momento de nós trazermos à memória, né, toda a bondade, graça e misericórdia de Deus com a nossa vida. Nessa noite você possa refletir sobre isso. Nessa noite nós, como igreja, possamos trazer memória, né, toda essa bondade, toda essa graça de Deus. E por que eu digo isso? Porque quando a gente muitas vezes não olha nesse sentido, a gente acaba não dando valor. A gente acaba se esquecendo. E tudo que nós nos esquecemos, nós não valorizamos. Pode notar na sua vida, as coisas que você esquece, elas não têm às vezes tanto valor assim para você. Mas as coisas que você tem muito valor, são as coisas que provavelmente são prioridade na sua vida. Então, que a gente possa dar prioridade para as coisas de Deus na nossa vida, porque Ele realmente, Ele prioriza cada um de nós. Deus, Ele dá prioridade para os seus filhos. Deus, Ele dá prioridade para os seus filhos. Tanto é que na Bíblia a gente vai ver que quando Jesus voltar, a Bíblia diz que primeiro serão, quem que vai ir juntamente com Jesus? Aqueles que já morreram. Depois, aqueles que estão vivos. Ou seja, aqueles que passaram primeiro, aqueles que já até mesmo sofreram por amor do nome de Jesus, serão chamados primeiro e da prioridade. Deus é um Deus de bom senso em tudo que Ele faz. Mas em falar em bom senso, vamos dar bom senso ao nosso culto. Neste final de semana nós tivemos um retiro das artes, retiro do louvor. Então tudo que envolve as artes da igreja, tivemos neste final de semana um retiro e a gente teve um bom número de pessoas aqui de Estância Velha participando. Se eu não me engano, 12, pastor? 12 pessoas? Será que algum dos 12 quer testemunhar alguma coisa? Não? Quer compartilhar? Agora que... Amém, então. Pode passar. Tá, ela vem depois, então. Amém? Boa noite, igreja. Boa noite. Sinto bem pequena de estar aqui, mesmo sempre estando ali, mas aqui é diferente. Bem sabe. Pesa mais. Eu quero dizer para os irmãos que eu não ia no retiro. Por N motivos. Eu não ia no retiro por N motivos. Mas na terça-feira o pastor Melo sumiu. O pastor Melo falou assim: quem quer ir no retiro e não tem condições, mas tem vontade. Eu disse. Eu fiz assim. Ele disse: então te inscreve. Eu disse. Daí ele disse: te inscreve hoje? Só que eu não me inscrevi naquele dia, eu me esqueci. Acho que eu me inscrevi 2 dias depois. O pastor mandou uma mensagem lembrando. Eu, meu Senhor, como é que foi? É bem assim que, para vocês entenderem, que tinha forças contrárias lutando para que eu não fosse. Primeiro a financeira, depois outro motivo, depois o esquecimento. Quando eu parei para pensar nisso, eu disse: meu Deus, o Senhor é fiel o tempo todo, né? Glória a Deus. Quando eu cheguei lá, irmãos, eu levei toda aquela bagagem que eu tinha que levar.
Mas de roupa. Bagagem aqui. Tava... Levei muita bagagem para colocar os pés do Senhor. Cheguei lá, larguei assim. E daí, no primeiro dia, na sexta-noite, a irmã, tá? Ayla, falou, amanhã e os demais dias, todos os dias, a gente tem que fazer o devocional. E eu não vou mentir. Eu não faço devocional todos os dias. Até porque na igreja que eu congregava, eles não estimulavam isso. A gente sabe que tem que fazer. Mas quando a gente vem do cão, a gente dá uma despertada, né? E lá não tinha. Então, assim, a gente lê a Bíblia, mas assim, não é todos os dias de manhã ou todos os dias à noite, diariamente, não. Então, no sábado de manhã, a gente se reuniu depois do café e cada um foi ler a sua palavra. Eu abri aleatoriamente e o Senhor já começou ali, né? Veio a palavra de Deus em Jeremias do 1 ao 8. Antes que te formaste no ventre, eu te escolhi. E antes de você nascer, eu te separei. Glória a Deus. E te designei profeta às nações. Mas eu disse a soberano Senhor, eu não sei falar. Glória a Deus. Aleluia. Eu sei falar um pouquinho, mas eu brigo comigo mesmo, e o pastor Melo sabe, porque eu saio do ritmo para cantar. Eu também. E essa foi uma das bagagens. Esse foi um dos questionamentos que eu levei para o Senhor. Eu disse, Senhor, é este meu ministério? É isso que é para mim fazer? Que eu faço desde que eu conheço por gente, desde pequenininha. Mas sempre tem problema. Daí quando eu saio do grupo, nunca mais eu vou cantar. Nunca mais. O pastor Carlos sabe que às vezes eu digo pra ele, não, então eu vou cantar assim agora. Para não ouvir a minha voz. Mas o Senhor sabe. E, como diz a palavra, Ele escolhe aqueles que realmente não sabem. Porque se Ele botar só a gente que sabe, daqui a pouco começa a se inchar. Ah, mas eu sei tudo, pastor Melo, não precisa me ensinar. E daí? Quando a gente não sabe também é difícil. Nossa, a gente luta muito. Jesus Cristo. Mas o Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Glória a Deus. Aí, irmãos, no outro dia, eu fui ler e eu abri em Isaías 41:10. Nem estou enxergando mais. Por isso não temas, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudarei. E o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Glória a Deus. E aí, irmãos, para fechar, eu entrei no culto hoje de manhã e a irmã disse assim, tem uma caixinha de maná, cada um tem que pegar um maná. E eu peguei de novo Isaías 41:10. Glória a Deus. Aleluia. E hoje o pastor começou a falar aqui do ministério, do que Deus preparou pra gente, do que a gente tem que fazer. E hoje eu comecei a chorar de novo ali. Eu disse, Senhor, tá bom, eu já entendi. Daí a Tayla falou assim, não é fácil. É com muita força, jejum, oração e ensaio. Todos os dias. Aí, terça-feira, eu disse para o pastor, eu escutei o hino todos os dias. Então, não sei se está certo agora. E daí ele disse, quem mandou falar? Vem cantar. Eu acho que deu, né? Não sei, ele vai dizer depois. Sempre diz assim, saiu bom, mas dá para melhorar. Quando ele não disse pior, né? Mas a gente está aqui para servir ao Senhor. Glória a Deus. Eu quero dizer que cada um de nós tem um chamado, tem um propósito, tem algo para fazer do Senhor. Não pense porque, minha voz é rouca, minha voz é fina, minha voz é grossa. Como o irmão falou ali, que eu não vi quem foi, eu também saio do ritmo. Mas a gente aprende uns com os outros. E, de repente, você não canta, mas você prega. Você não prega, mas você
dar boa noite para quem chega com um sorriso no rosto, isso é muito importante. Quando eu cheguei aqui na MBCV, que eu comecei a vir aqui em janeiro, sou bebê ainda, uma das coisas que muito me chamou a atenção e me tocou foi a recepção. Glória a Deus. De ter gente lá embaixo para dizer boa noite, seja bem-vindo. E depois o pastor esperar cada membro ali na porta. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está numa luta entre nós mesmos e um abraço, um aperto de mão, um sorriso faz muito bem. E eu quero também transmitir isso todos os dias para vocês. Quando eu passar por vocês e não apertar a mão, não sorrir, pode me puxar, tá bom? Que o Senhor cobra da gente. E eu estou muito feliz, agradecida. Glória a Deus, aleluia. Glória. Mari, ela. Quantos anos tu é crente já? Já vem entregar, diz que é desde criancinha, né? A Mari, ela começou conosco aqui esse ano. E uma das coisas que eu louvo a Deus, gente, que esse ministério tem é oportunidade. E não importa quem você é, de onde você veio, o que você fez, importa o que Deus quer fazer. Glória a Deus. Como eu falei no início antes, Deus, Ele chamou a cada um de nós, cada um de vocês. Cada um está aqui. E ela hoje está aqui, está feliz, né? Estou muito feliz. Só falta uma. Calma. Deus vai dando por parte. E a gente tem 2 relacionamentos, eu e a Mari. Um de pastor e ovelha e um de chefe, né? Diretor aqui, né? E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu vejo como Deus tem abençoado e ela tem desenvolvido e crescido. E não é porque ela, mas eu acho que o que ela disse aqui serve para cada um de nós. Né? O que ela trouxe, a mensagem que ela trouxe, que Deus falou com ela, é para cada um de nós. Não importa, que justificativa, mas eu sou novo. Não importa. A justificativa, mas eu não sei falar. Não, mas as tuas mãos funcionam. Não importa. Então, que a vida dela, aqui o testemunho dela, ela não é perfeita, como eu também não sou e nenhum de nós aqui é. Mas a gente, quando se coloca à disposição do Senhor, Deus ele vai aperfeiçoando cada um de nós. Amém? Obrigado, Maria. Deus abençoe. Tá bom, te perdoo. Amém. Mais alguém? Não? Tá bom. Ó. Vou contar aos mesmos tempos. Ô, pastor, pode se sentar, pastor. Eu fui atrás do pastor Melo também. Vou começar para o testemunho que aconteceu. Que a gente tinha que fazer um devocional cada manhã. E amanhã de sábado eu fui ler Ageu, que era curto, né? Um tempo enquanto pra gente fazer o café da manhã, pra gente se arrumar pra logo ir pra. Aí eu peguei e vou ler Ageu, que é mais curtinho. E aí ali fala sobre aprender a valorizar o pouco pra gente depois pensar no muito. Porque quando a gente tem pouco e a gente sabe valorizar, a gente vai evoluindo, né? E aí também, será que eu tô dando liberdade pro Senhor habitar na minha casa? E o tema foi a última casa, né? É a última casa, é. E aí o apóstolo meu, Senhor, de misericórdia, gente. Vocês têm noção que era de manhã, de tarde, de noite, é só palavra. Tipo, não era... Era só palavra mesmo. E daí, juro pra vocês. E aí ele falou, enfim, todos os pastores falaram. E se a minha casa, meu coração, será que Deus se sentiria bem estar lá? Será que eu tô... Sempre falo isso pros adolescentes, né? Será que a minha casa, eu tô mostrando só o bonito pra Jesus? Será que eu estou mostrando só a minha parte boa? Assim como eu mostro pra muitas pessoas? Mas não. Que a gente convide a Deus
E ele vai lá, ele organiza com a gente, enfim. Eu digo, caramba, essa coisa aqui não tá legal. Enfim, e aí também, sábado de noite, foi uma loucura. A gente começou a pular, a gente começou a cantar, e eu sou uma pessoa muito elétrica. Muito. E aí a pastora Eliane, você já abriu? Então, foi a pastora Eliane, sábado de noite. E foi muito bom. E aí teve um tempo que a gente ficou só aquele pé de assim. E aí a pastora Eliane falou pra gente ficar em silêncio, se precisar se ajoelhar, se ajoelhe, se precisar chorar, chore. E naquele momento, eu queria, interceder pelas pessoas, porque eu vi tantas pessoas ajoelhadas, tantas pessoas chorando, e eu vi uma pessoa intercedendo. Eu vi uma pessoa intercedendo, que estava de pé intercedendo. Eu falei, caramba, agora eu preciso interceder pelas pessoas. Aí eu fui lá, intercedi. E aí, porque, enfim, eu estou em vários ministérios, eu sou uma pessoa multifunções, e eu gosto disso. A gente falou sobre o ego também, foi uma das coisas que me tocou. Tá vendo? Porque a maioria das vezes nas igrejas que mais tem problema, muitas vezes é no altar. E eu me toquei bastante com isso, por quê? Porque eu sou uma adolescente que está no louvor aqui, está no louvor de jovens, mas muitas vezes tem vezes que eu não estou bem. Que eu preciso simplesmente, Deus, eu preciso clamar, eu preciso, Jesus, eu preciso te louvar da maneira. Muitas vezes, aí eu fico pensando, meu Deus, e se eu subir aqui, será que eu vou ficar me olhando? Eu sou tão louca assim, eu sou tão. Ai, Jesus, será que as pessoas vão pensar, entende? Mas eu fico assim, cara, será que Deus, Jesus pensou, o que aqueles caras vão pensar de eu estar morrendo numa cruz? Por pessoas que nem merecem. E foi incrível, foi o primeiro retiro de Louvor Arts que eu fui, e eu vou no retiro desde quando foi? Enfim. E foi uma experiência muito boa, foi a sensação de estar com pessoas, gente, tinha pessoas mais velhas e pessoas mais jovens, adolescentes, e o meu pai sempre me ensinou que quando eu estou com pessoas mais velhas do que eu sento e eu só escuto. Não falo. Mas quando eu estou com pessoas que precisam que eu fale, que precisam Gabi, preciso da tua ajuda, eu vou lá e falo. E, foi muito legal, porque eu aprendi com pessoas que são mais velhas do que eu, elas me ensinaram a como eu posso levar a vida de uma forma mais fácil, porque as pessoas que são mais velhas já passaram por tudo. Então, elas vão tentar facilitar a vida pra gente. Agora, se eu quiser seguir, é eu, né? E foi muito, muito, muito bom. E é isso. Amém. A gente pode ver que Deus, Ele tanto trabalha na individualidade de um adolescente, como de uma pessoa madura, adulta. E é o que eu tenho dito, né? Independente do seu momento de vida ou da sua situação de vida, Deus, Ele está sempre aí, né? É para quem quer buscar o Senhor. E quando nós nos dispomos a buscar, tem desafio, em tudo na vida tem desafio. Quando quer fazer algo novo, quando você quer romper em fé e fazer algo na sua vida, você vai sempre encontrar um obstáculo. E quando você faz para o Senhor, em direção ao Senhor, sim, pode ser que às vezes seja mais difícil, mas também o resultado é muito melhor. Amém? Tem mais alguém, não? Não? Amém. Semana passada eu lancei um desafio para a igreja sobre orar pelas umas famílias pelas as outras. Quem estava aí, quem aderiu ao projeto aí? Amém? Amém. Foi bênção? Sim. Sim? Alguém quer testemunhar algo sobre isso? Eu disse que eu daria oportunidade, né? Se não, tá tudo certo. Bom, então, para quem não estava aí no culto que nós falamos sobre isso, levanta a mão bem alto para mim ver. Amém. Então,
a proposta é a seguinte. Eu vou falar depois, amém? Pode ser? Então tá bom. Tu quer testemunhar? Tá bom, então vem. Senão a pessoa não vai ouvir. Fala pertinho aqui, respira fundo, vai embora. Fala bem rapidinho, então. Eu e minha família, a gente começou há pouco tempo. Em pouco tempo. Eu vim mais pelo meu filho, mais velho, de 14 anos. E eu comecei a vir na igreja porque eu queria que Deus tocasse ele. Estava passando um momento bem difícil. Então, eu vim uma vez num culto de adolescentes aqui. E eu vi que ele começou a gostar. Então, eu fui em vários lugares. Eu disse, Deus, onde que tu colocar? E que ele, se tocar, ali eu vou me batismo na mesma hora. E então ele veio algumas vezes, desistiu, não veio mais. E daí estava passando por um momento financeiro bem complicado. E eu fui trabalhar num lugar onde eu fazia unha. E a pessoa que estava lá falou assim para mim, Xê, tu tá indo pelo teu filho. Mas por que tu não vai por ti primeiro? Então, eu vim aqui num culto de novo dos jovens e por 5 segundos, eu fechei meus olhos e pela primeira vez na vida, eu senti que alguém me segurou no colo. Aleluia! Glória a Deus! 5 minutos que silenciou e eu me senti que não tinha mais problema. Foi um culto e eu disse, acho que alguma coisa tem aí pra mim. Então, eu comecei a vir mais seguidamente. Um culto de quarta-feira. Foi a primeira vez que eu me lavei chorando. Glória a Deus! E eu senti que eu precisava me batizar. Desde então, a gente vem vindo, dias de batalhas. Nessa semana que a gente fez essa proposta de orar pelas famílias, foi uma semana muito difícil. Eu e meu marido, a gente uma segunda-feira a gente brigou feio e a gente ia se separar. Na quarta-feira a gente ainda estava brigado, eu vim no culto e ele veio depois. E aqui a gente brigou e eu fui embora. Então a gente estava numa semana bem, bem complicada, eu estava com muita raiva. Então desde quarta-feira foi muito, muito raiva. Estava muito brava, estava brava com a igreja, estava brava. E eu tenho uma mensagem onde que eu tenho meu celular. Eu botei assim, Deus, eu estou desistindo, bota um amigo de fé para mim. Eu estou cansada que ninguém vê, ninguém ora por mim, ninguém fala nada, e eu me afundando cada vez mais e mais dor. No domingo eu falei para ele, eu não vou na igreja, eu não quero mais saber da igreja. Tá? Tem mensagens escritas que eu não vou mais, porque ninguém ora por mim, ninguém vê o quanto eu preciso. Né? E daí então eu saí do meu serviço, eu trabalho até as 8h30, e o Diante falou, eu te busco, te levo em casa e eu volto para a igreja. E eu disse, eu não vou fazer tudo essa gasolina, me leva lá. Eu entrei com a cara amarrada, cara fechada. E a primeira coisa que o pastor fez, e foi uma resposta de Deus, não queria alguém para orar por ti, pois tem 3 famílias orando por ti. Aleluia! Será que é Deus? Com certeza. Amém. Amados, nada acontece por acaso. Amém? E Deus, mesmo quando tu está querendo desistir, Deus olha, não, só um pouquinho. Espera aí que nós vamos dar um jeito. Aleluia! Tu vê como Deus é bom, né? Isso de fazer essa oração uns pelos outros, pela família, eu recebi de Deus quando estava vindo para o culto. Não foi algo planejado, e muitas das coisas que acontecem aqui durante o culto, o que eu falo, na grande maioria, ou 99% das vezes, não é planejado. Eu não tenho nem esboço aqui no culto hoje, viu? Não tem nada. Mas Deus colocou algo no meu coração antes do culto. E é para a necessidade de hoje.
é para a sua necessidade, é para a sua vida, é para aquilo que você precisa. E esse é o cuidado, é o zelo, é o amor de Deus para com cada um. Esse despertar, amados, cada um de nós precisa. E se talvez hoje você, olhando esses testemunhos, olhando a vida desses irmãos, e talvez para você pode dizer assim, não, mas eu estou bem, amém. Então que você seja suporte dos outros. Mas se você precisa, então diga amém. Se aconteceu na vida dele, pode acontecer na minha vida também. Amém. Porque a fé é a convicção, meus amados, de coisa que você não pode ver, a certeza. E quando você tem fé, quando você crê e você declara, porque a palavra tem poder, e você diz, Senhor, eu estou aqui, esse é o meu problema, essa é a minha vida, me ajuda. Amado, o Senhor ouve. Porque Ele, Deus, Ele não despreza um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza. Não importa, mas o meu pecado não importa. O teu coração contrito e quebrantado já é o suficiente de humildade, de humilhação para clamar o Senhor, para Deus tratar e te abençoar e Deus cuidar da tua vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. As horas são muito amigáveis comigo, mas eu quero trazer sim algo da parte de Deus e que vem muito de encontro àquilo que foi dado nos testemunhos aqui. Foi para nós lá, Neemias capítulo 1, verso 4. E eu vou tentar, resumidamente, falar aos irmãos o que foi que Deus colocou no meu coração. Semana passada eu comecei falando sobre o livro de Neemias e como introdução para que nós pudéssemos então trabalhar a restauração, trabalhar o cuidado das nossas vidas. Falei que a nação de Israel tinha sido atacada, os muros foram derrubados, as portas foram queimadas, e que isso representa na nossa vida segurança. Os muros representam na nossa vida segurança, limites que nós precisamos ter. As portas representam na nossa vida entradas e saídas, ou melhor, representam acessos. Representam coisas na nossa vida que a gente dá acesso para Deus, para o diabo e para pessoas. Então a gente vai ver ao longo de algumas semanas aí o que são essas portas, o que fala a respeito desses muros, a importância que isso tem na nossa vida e como a gente pode olhar. E se você prestar muita atenção em cada uma dessas ministrações a respeito de Neemias, e por isso que eu convidei a igreja a ler o livro de Neemias, a meditar no livro de Neemias, você vai passar a ver tantas coisas que você pode olhar para dentro da sua vida, da sua casa, da sua família, dos seus projetos de vida, para o ministério, para o propósito de Deus na sua vida, e você vai olhar assim, nossa, como Deus é bom, nossa, olha o que Deus fez aqui. E Deus chama um homem, o homem que era copeiro do rei, e ele diz aqui, e quando ele se depara com a situação do seu povo, quando ele se depara da humilhação, quando ele se depara com o estado deplorável que o povo estava, agora vamos trazer para a nossa vida, quando a gente se depara com a nossa crise, com as nossas dificuldades, quando a gente se depara com a nossa vida que não está como nós gostaríamos, e tem muita gente às vezes que olha para a sua vida e não sabe por que a vida está do jeito que está. Tem muitas pessoas que só sentem que as coisas não estão bem. Já aconteceu isso com vocês? Comigo também. Mas por que não dá certo? Por que não dá bom, né? Por que não vai? Por que não melhora? O que está acontecendo? E aí você olha, parece para um lado, você olha para o outro, enche a sua cabeça de um monte de coisa, e busca informação aqui, busca informação ali, e tenta achar uma resposta. E Neemias, olhando para a crise da nação, para as pessoas que estavam em extrema pobreza, ele olha e ele diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive então fazendo o quê? Jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando nós estamos em crise, quando há coisas na nossa vida que não estão bem, não adianta nós simplesmente falarmos disso, não falarmos do que está acontecendo. Diante de Deus nós somos filhos, e filhos também somos herdeiros, e como herdeiros de Deus nós temos promessas,
E essas promessas são promessas de uma vida em abundância no Senhor. Só que por vezes a gente, em vez de ir ao Senhor e fazer algo, e Ele diz, eu estive jejuando e orando. Por que o jejum é algo importante? Porque o jejum quebra com uma legalidade, o jejum quebra com uma fortaleza de pecado. O jejum, ele faz com que a sua carne, a sua vontade humana venha ceder para a vontade de Deus. Semana me perguntaram, pastor, o que é o jejum correto? O jejum correto é comida? É comer comida? E aí, aqui dá pano para muita coisa, né? E eu compartilhei com ela, se você tem dúvida, quem aqui tem dúvida disso aí? É até para fazer um culto sobre isso, né? Mas enfim, eu vou tentar resumir rapidamente e podemos então entrar nisso no outro culto, hoje não tem mais tempo. Mas enfim, a Bíblia diz que Jesus, ele foi ao deserto e jejuou durante 40 e noite. E quando terminou, diz que ele teve o quê? Fome. E aí, então os anjos vieram e o serviram. Você não vai encontrar na Bíblia dizendo assim, jejum é não comer. Você vai encontrar na Bíblia exemplos de homens que jejuaram. E jejuaram por causa da comida. E o jejum sempre é em favor de você buscar algo, de vencer algo. Então, se você não tem, por exemplo, dificuldade em ficar 1-2 dias sem comer, adianta você fazer um jejum de comida? Não vai adiantar. Agora, se você não pode ficar sem o chimarrão, se você não pode ficar sem a novela, se você não pode ficar sem aquele hábito, sei lá qual, o celular, o Instagram, se você não pode, meu Deus, isso aqui, sabe? Lembra do filme aquele Máscara, né? Ele ficava assim, não, mas eu quero. O jejum é para vencer a vontade da alma, a vontade da carne, que faz você, na grande maioria das vezes, e impede você de estar na presença do Senhor, impede você de você buscar o Senhor, e até muitas vezes leva você ao pecado. Então, adianta jejuar de comida se você não tem problema com comida? Não. Por exemplo, eu sou carnívoro. Tem carnívoro aí? Churrasco. Comida sem carne para mim é um desespero. Não é comida. E eu já fiz várias vezes jejum de comida. Gente, é difícil para mim. É muito difícil. Eu sinto no corpo, eu me sinto fraco. É fato. Então, eu fazer jejum de carne, para mim, é um grande desafio. Então, o que eu quero dizer com isso? Você jejuar vai fazer com que você vença coisas, padrões, hábitos que muitas vezes não são agradáveis. Pode até nem ser pecado, mas esse vai te ajudar a você a praticar mais a palavra do Senhor. Vai fazer você vencer algo na tua alma, na tua vontade, para você fazer algo que agrada ao Senhor. Amém? Amém. Ficou claro? Sim. Mas eu posso aprofundar no próximo culto mais isso. Mas enfim, embasar na palavra de Deus também. Aqui ele fala, pode deixar o texto no telão, por favor. Então ele fala que ele jejuou e ele orou a Deus. Amém? Então aqui a gente vê uma atitude. Ele depois, então, a oração de Neemias é uma oração muito inteligente. A oração de Neemias é uma oração muito completa. E sugiro os irmãos estudarem a oração de Neemias, para vocês verem a riqueza por entendimento, não é por emoção. A oração dele é por entendimento. Ele se coloca na presença de Deus, ele clama por misericórdia, ele reconhece os seus pecados, os pecados de toda a sua história, de todos os seus antepassados. E ele lembra a Deus da promessa que Deus havia feito. Quantas vezes você já fez isso até com o seu cônjuge ou com o patrão? Mas tu lembra o que tu prometeu?
Já fizeram isso? Por que você fez isso? Porque existe uma promessa. E ele faz isso para com Deus. Deus, lembra-te da tua palavra. E se o teu povo orar, se arrepender, e ele fala isso. Depois no capítulo 2, ele então, coloca o 2, verso 1, por favor. Neemias, depois de ter orado a Deus, diz assim: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Então Neemias estava entristecido. Isso se passaram dias, gente. Não foi assim, agora ele orou e logo quando ele chegou diante do rei aconteceu. Não. Passaram-se dias. Isso o que nos ensina? Que a gente tem um tempo para que tudo aconteça. Eclesiastes 3 diz que há tempo certo para todas as coisas, mas nós vivemos um tempo e uma geração em que a gente fala algo e já quer que aconteça. O pessoal quer tipo Harry Potter, varinha de cordão, magia, mas não é assim. A vida de verdade não é assim. A vida de verdade tem um tempo, tem uma maturação das coisas, tem um aprendizado. O ser humano por si mesmo, ele tem dificuldade de mudanças, de comportamento, de atitude, de pensar, de acreditar, de vivenciar. O homem por si só, ele precisa, na sua carnalidade, a gente tem isso como parâmetro do Tomé, ele precisa ver para... Pode ver, talvez aqui a grande maioria, ou todos, quando tiveram as primeiras experiências com Deus, colocar diante de Deus: Deus, se tu fizer isso, eu vou fazer aquilo. Quem já fez isso com Deus? É ou não é? Mas isso é no começo da fé, quando a gente não é maduro. Mas à medida que vamos caminhando com o Senhor, Ele vai se demonstrando para nós fiel, misericordioso. A gente tem que também desenvolver, crescer. Isso foi o que aconteceu. Neemias esperou no Senhor, mas ele estava triste. E aí o rei perguntou para ele: o que houve, rapaz? Eu te conheço. Tu nunca está triste assim. Já não aconteceu contigo? Chego bem em casa. Pô, o que houve? Não é? Ou bem, né? A minha mãe e meu pai sempre tem aquele apelido de casal, né? Sabe como é que a minha mãe e meu pai se chamavam? Vocês querem saber ou não? Sim. Curioso, né? Pasmem, era assim que eles se chamavam. Tucum. Não sei. Cada um com seus problemas, né? O meu tio e a minha tia se chamavam Marrom. Uma coisa do, né? Não entendo, né? Mas era um jeito carinhoso. Ô, Tucum. Que isso, né? Marrom bombom, né? Só faltou dizer, né? Tá louco. Né? Só para descontrair, né? Cada coisa. Então ele disse: mas esse cara, o que houve contigo? Tu tá triste? Eu te conheço, Marrom. Não falou isso não. E ele então disse que ele orou a Deus e disse: Deus, agora chegou a hora, eu vou pedir. Ele já estava com um plano no coração. Deus já tinha colocado no coração dele cumprir e restaurar a nação de Israel. E ele conta então, e diz que a tristeza dele era porque realmente ele estava sabendo que os irmãos estavam na pobreza, que os irmãos estavam em dificuldade, e que a nação lá estava destruída. Pense uma coisa aqui, queridos: a vida dele estava resolvida. Ele não precisava lá bancar de pedreiro, arrumar incomodação para ele, né? Não, mas ele ouviu o Senhor. O chamado da vida de Neemias foi esse. O chamado da vida de Neemias foi esse. Só que ele não foi um homem que simplesmente ergueu muros. Se você ler todo o livro de Israel, Neemias, quando chegou lá, Esdras, que era o profeta, já tinha reerguido o templo. Porém, o templo
não era usado. Pense, queridos, ele tinha reerguido o templo, mas o templo ainda não era usado. Quando Neemias volta e ergue os muros e restaura as portas, ele também vê, mas tem um problema aqui. O povo está aqui, o muro está aqui, as portas estão aqui, o templo está aqui, mas ninguém adora o Senhor. A gente está aqui, as cadeiras estão aqui, o louvor está aqui, o pastor está aqui, e a gente está buscando o Senhor. A gente está fazendo. E uma das coisas mais impressionantes, diga impressionante, que Neemias fez, e vocês vão pasmar, pode ler no livro de Neemias, foi que o povo judeu, ele não poderia, os homens, casar com mulheres que não eram judias. E quando eles leram o livro, e eles viram isso, Neemias disse assim, está errado. Então nós vamos corrigir. Sabe o que eles fizeram? Chamaram todos os homens que tinham casado com mulheres que não eram judias e disseram para eles, pega a tua mulher, pega os teus filhos e manda eles voltar para a casa dos pais deles. Sabe o que isso nos ensina? Que para que a gente possa andar na vontade do Senhor, a gente vai ter que romper, a gente vai ter que tomar algumas decisões difíceis na vida. E algumas podem até doer. Mas nunca Deus faz algo que é para o teu mal. Se Deus te chama, se Deus te escolhe, Deus te salva, e algumas coisas Ele tem que mexer na tua vida, não é para o teu mal, mas é para o teu bem. Porque às vezes tem decisões que a gente vai tomar, que vai de encontro a agradar o Senhor para realizar os desejos do nosso coração, que talvez no primeiro momento vai machucar o teu coração. Mas é para curar. E é para fazer aquilo que é certo. Então Neemias, ele também fez isso. E depois no capítulo 2, ali no verso 12, olha o que aconteceu. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estáis vendo a miséria que estamos? Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos então para a boa obra. Porém, Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós. E nos desprezaram, e disseram, que é isso que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, Neemias não era só pedreiro. O Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, os seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito,
nem memorial em Jerusalém. Amém. Até aqui tá bom. Eu quero dizer para os irmãos aqui, segundo esse texto, e gostaria que você meditasse em casa, porque eu não vou poder me aprofundar muito nele, mas Neemias, ele se levanta aqui, de noite, e ele sai sozinho, para fazer o quê? Para olhar e contemplar a obra que ele tinha que fazer. E ele saiu sozinho, ele passou os muros, ele percorreu toda a cidade, olhou para ver toda a obra que ele tinha que ser restaurada, tudo que ele tinha que fazer, pedra sobre pedra, porta sobre porta, todo o trabalho que ele teria que fazer, quantas pessoas, o que ele poderia fazer. Só que ele fez isso totalmente calado. Não contou para ninguém. E assim, meus amados, é o que o Senhor quer. Olhe para os muros que precisam ser restaurados na sua vida. Não saia contando, não saia abrindo a boca, não saia falando de tudo, de o que está acontecendo. Olhe para a sua vida, veja qual pedra precisa ser colocada no lugar, qual porta precisa ser restaurada na sua vida, qual área que na sua vida não tem limite, o muro caiu e precisa ser estabelecido um limite de novo. A segurança de novo sobre a sua vida, a proteção sobre a sua vida, qual porta de acesso talvez está aberta, que tem coisas que o inimigo está entrando e saindo e você não fecha por algum motivo. Nessa noite, eu quero deixar essa mensagem para você, que você olhe e contemple os muros da sua vida, o que é que precisa ser restaurado, olhe e contemple dentro de você, da sua casa, na sua vida, o que é que precisa ser colocado no lugar de volta? Qual porta precisa de novo ser reconstruída? Ao longo dessa mensagem, a gente vai falar porta por porta, o que representa cada porta na nossa vida. Mas eu tenho certeza que hoje, você já sabe aquilo que está caído, aquilo que está fora do lugar, aquilo que não está em pé. O muro que não está de acordo, forte. Os limites que não estão colocados. O que é que precisa? E saiba de algo, que quando você se dispor, e aí você começar a reconstrução, e você pedir ajuda, porque provavelmente você vai precisar de ajuda em alguma coisa, e se precisar, e quando você declarar, e quando você se movimentar para fazer a obra, como Neemias foi, e disse então para os sacerdotes, chamou o povo e disse, nós vamos reedificar, olha o que Deus fez, olha o que Deus me falou, e eu vim aqui, eu vim lá, o rei me deu autoridade, está aqui as cartas, para nós reconstruir. Eu quero te dizer, vai ter uns Sanbalates, vai ter uns Tobia da vida, vai ter uns Gesem que vai dizer, o que tu quer fazer isso? O que tu quer ir na igreja? Tu tá louco? Bom, agora bota lá de novo lá, verso 20. O que foi que Neemias disse para eles? O Deus dos céus é quem vai nos dar. Amém. O Deus dos céus, nós, os seus servos, eu vou mudar a minha vida. Se tu não quer mudar a tua, tá tudo certo. Mas a minha vida, os meus muros, as minhas portas vão ser restauradas. A minha casa, a minha família vai servir ao Senhor. Amém. Foi o que ele disse. E vós não tem parte aqui. Amado, aquele que vem futricar no teu ouvido. Amado, aquele que vem tentar, como enviado do inimigo, para tentar desfazer o que tu está tentando fazer, ou que Deus vai te dirigir a fazer hoje, não dá ouvidos. Porque é o inimigo tentando fazer você se afastar, como aquela tora hoje com fogo, para você se afastar. E logo, logo, deixa de pegar fogo. Logo, logo, um membro afastado do corpo. Amém?